que ele era Aí, ele galera, como homem carnal. JB Pedro, E como vamos homem, para mais ele não um queria vídeo do sofrer. Minecraft. Mas a vontade de Deus era essa. A Aparece Bíblia tocando diz em música. Isaías 16 que Deus se agradou em moer Jesus, em fazer Jesus sofrer. Porque com Jesus E sofrendo o por nossos capítulo pecados, anterior, hoje nós o podemos ser tesouro da perdoados, múmia podemos não ser estava perdoados. por aqui. Então Eu essa peguei era a essas vontade coisas de tudo no Jesus, de Deus sobrevivência. para Jesus. Vocês sabem, Do né? Pai para Jesus. E Jesus falou, agora quem quiser me seguir, deve seguir os meus passos. Deve também negar a si mesmo Vou lá. e tomar a sua cruz. Saí. Muitas pessoas ali que estavam em volta de Jesus, elas tinham seus próprios interesses. E Jesus então dava a instrução para elas. E houve certo momento em que um jovem chegou para Jesus e falou, Jesus, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? E Jesus então, sabendo que aquele menino, que aquele jovem era dono de muitas riquezas, tinha muitas fazendas, Jesus falou para ele o seguinte, agora você precisa abandonar, vender tudo que você tem e me seguir. Será que Jesus estava dizendo que para a gente se converter a gente tem que vender tudo? Ah, agora eu vou ser discípulo de Jesus, eu preciso agora viver pela fé, né? A gente tem uma visão errada do que é viver pela fé. E as pessoas pensam muitas vezes isso. Para eu seguir a Agora eu vou Cristo, eu tenho que construir uma abandonar nova tudo. casa. Ah, eu tenho que ficar pobre para me mostrar para Deus que eu sou uma pessoa espiritual. Jesus naquele momento, com aquele jovem, não estava mostrando que ele devia abandonar tudo, mas Jesus sabia que a riqueza para aquele rapaz era tão importante que ele não teria coragem de abrir mão daquilo. Mas Jesus mesmo assim falou a verdade. E a Bíblia diz então que aquele jovem se levantou, ele virou as costas para Jesus e foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Então eu não sei o que é que ainda prende o seu coração talvez, mas se você não abrir mão e tomar a sua cruz e abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, você ainda não pode ser um discípulo de Jesus. Mas é quando você toma essa decisão que aí você então começa a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a outra exigência que Jesus fez para a gente ser seguidor dele é que ele diz que Deus tem que estar acima de tudo. A sua vida com Deus tem que ser prioridade, mais do que qualquer outra coisa. Inclusive, mais do que as pessoas que você ama, a sua família, talvez a sua esposa, seu esposo. E Jesus disse isso lá em Lucas, capítulo 14, 26. Ele disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Essa passagem aqui não está dizendo que você não pode amar essas pessoas, mas está dizendo que você deve amar a Deus acima delas. Sabe, muita gente, ela não se converte, não segue a vontade de Deus, porque ela pensa assim, meu marido não vai gostar. Ah não, minha esposa é de outra religião, se eu me tornar um seguidor de Cristo, um discípulo, ela não vai aprovar, eu tenho certeza. Então essas pessoas já abrem mão, elas não têm coragem de tomar uma decisão. E Jesus diz também, lá em João, no capítulo 15, o versículo 18 e 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. E pessoal, tô aqui de volta. Eu vou pegar meus itens. Poderia acontecer, as pessoas talvez iam se levantar contra. É comum as pessoas, às vezes, quando tomam a decisão de seguir a Cristo, construir uma escola na vila e eu já vou pra escolinha, elas criariam inimizades. pegar a aguinha. Não gostaram, não vão gostar, talvez por um preconceito. Acham que agora você vai ficar um cristão bitolado, uma pessoa que vai virar religiosa, ficar uma pessoa chata. São tantos motivos. Mas muitas vezes também o inimigo vai se levantar. Ele vai querer colocar pensamentos nessas pessoas que vão fazer vir contra você. Mas Jesus disse, mesmo que isso aconteça, mesmo que as pessoas te odeiem, vocês não podem deixar de cumprir o chamado de Deus. Então, não é algo que eu estou falando para você, é algo que eu tive que confrontar, eu passei por isso. Também pessoas próximas de mim, muitas vezes não entenderam. Vou pegar lá meus itens e pausa esse vídeo. De mudar de vida, de mudar e começar a seguir o caminho de Deus. E muitas vezes eu até perguntava, né? Me questionava. Nossa, mas quando eu fazia coisa errada, parece que as pessoas nem percebiam, né? E agora que eu estou querendo fazer a coisa certa, elas não concordam. Então eu percebi que isso acontece, não acontece somente com Jesus, mas com os seguidores também isso acontece. Pega meus itens e você precisa ser firme. Você quer seguir a Cristo até o final.
Então, há uma outra passagem também, lá em Mateus capítulo 10, no versículo 38 e 39, que Jesus disse: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, aqui com meu bife a assado, encontrará. mas eu não quero matar Então mais Jesus ele. estava querendo dizer o seguinte: se você não perder a sua vida para este mundo, Eu vou quebrar você com a não minha mão, pode não ganhar quero nova gastar vida não. em Deus. Quantas pessoas hoje estão em cima do muro? Elas não tomaram essa decisão. E somente quando você toma essa decisão que você começa a experimentar a vida que Deus tem para você. Vai vir lutas, vai vir perseguições, pessoas vão inventar coisas a seu respeito. Mas Jesus disse que quando isso acontecer, então você é bem-aventurado. Jesus falou lá em Mateus que bem-aventurados sois quando qualquer pessoa injuriar contra você, inventar mentiras, calúnias Eu não vou a seu pegar essa respeito, folha, não. porque você pode ser feliz, porque você então está aumentando a sua recompensa com Deus. E lá na eternidade você vai colher os frutos de ter seguido a Cristo. Então Jesus também deu uma outra exigência para quem quer ser o seu seguidor. Ele mostrou que nós devemos amá-lo, amar a Deus acima das riquezas, acima das coisas deste mundo, bens materiais. Né? Nós sabemos que a sociedade tudo em volta do dinheiro. Né? Então muitas vezes a gente, sem perceber, a gente fica correndo atrás dessas coisas e não prioriza quebrando uma madeirinha. E Jesus deixou bem claro quais são as verdadeiras riquezas. Jesus o tempo todo mostrou que as verdadeiras riquezas não tem nada a ver com o dinheiro. Ele chegou a dizer que a verdadeira riqueza de um homem não consiste nos bens que ele tem. Então talvez uma pessoa que é rica, ela pode ser vazia e pobre de vida espiritual com Deus. Então Jesus não estava condenando a riqueza. Não é errado você ganhar dinheiro. Não é errado você querer prosperar, ter ambição na vida. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando o dinheiro ocupa o seu coração. E há uma passagem que Jesus falou sobre isso. Olha o que diz, Mateus 6, versículo 24. Quem quer assistir esse vídeo, vai no meu canal porque vai ter... Que vai ter o 7º episódio. E amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus estava galerinha, o vídeo tá muito grande. Tchau. Muito importante. Ele estava querendo dizer